Olá, meus queridos e amados colegas, internautas, irmãos em Cristo que têm nos assistido através do nosso canal, em várias escolas dominical, mensagens. E hoje nós estaremos iniciando um estudo via internet. Nós vamos chamar de vídeo aula, né? Como se fosse um curso à distância. Nós vamos ministrar uma série de aulas sobre ética cristã, mais propriamente a ética e o comportamento para o desenvolvimento do ministério cristão. Obviamente que nós vamos estar aprendendo princípios básicos para a administração do culto a Deus e conceitos de moralidade nos dias atuais, tal como divórcio, novo casamento, cargos na igreja e assim por diante. Portanto, nós vamos tomarmos por base um texto bíblico que se encontra no livro do profeta. O professor também deixa, às vezes, a parte devido ao exíguo tempo que temos para a ministração das aulas. Às vezes a gente deixa muitas partes principais que interessam a ética, que interessa ao aluno com respeito à ética. Então, baseado nessa necessidade que nós estamos vendo hoje na igreja, alguns novos obreiros, novos ministros que estão ingressando na carreira ministerial, vimos na necessidade de escrevermos alguma coisa, um material a respeito da ética. E nós já temos estudado bastante sobre a ética cristã, quando o conceito é mais jurídico e moral, como, por exemplo, a questão da pena de morte, eutanásia, doações de órgão, divórcio, a questão do gênero agora também, né, a ideologia do gênero, e assim por diante, droga, dinheiro, finanças, tudo isso faz parte do conceito de ética, intitulado como valores cristãos. Mas pouco se tem ensinado a respeito do comportamento ministerial do obreiro quando se fala de púlpito, da liderança e assim por diante. E é óbvio que nós vamos também falar na parte final do nosso curso sobre a questão do divórcio, um novo casamento, cargos na igreja e assim por diante. Portanto, hoje nós vamos darmos a nossa introdução. Essa nossa aula será uma aula introdutória, com poucos minutos, para definirmos um pouquinho sobre o que realmente é a ética, e o que a ética ela trata. Eu estou acostumado a dizer que a ética ela nos rege ao sair da madre e até descer à sepultura. Nós somos regidos por regras de condutas e bons costumes que edifica o nosso ministério, no caso o ministério cristão. Quando nós nos propomos a falar sobre ética, nós estamos, meus amados, tocando num assunto praticamente inesgotável, tendo em vista as suas várias ramificações. No entanto, nós queremos atentarmos para algo básico que situa dentro da vida e o dia a dia do ministro do Senhor, junto ao púlpito, à congregação e alguns assuntos que são bastante trazidos para o nosso meio e às vezes nós não temos uma resposta adequada a esses assuntos. E às vezes precisamos recorrer a alguém mais entendido, alguém mais que tem um certo conhecimento nesta área. Então, nesse sentido, o estudo ético dos comportamentos, nós vamos perceber quanto nós falhamos quando nós estamos com o microfone na mão ou
até mesmo sem ele. Então, toda corporação, todas as empresas, ela tem necessidade de um conjunto de normas que norteia o relacionamento dos seus membros ou dos seus participantes, componentes, para quê? Objetivando a identidade de comportamento que unifica as ideias básicas de sua existência. Então, precisamos ter em mente que a própria Bíblia, ela recomenda a não fazer a obra do Senhor relaxadamente. Se as grandes corporações, elas têm normas e regras para nortear o relacionamento dos seus membros ou dos seus componentes, quanto mais a Bíblia Sagrada, que nos recomenda a não fazer a sua obra relaxadamente. Nós encontramos isso lá em Jeremias capítulo 48, verso 10, onde nós já lemos que maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Outras versões vai dizer que fraudulentamente, né? Foi o caso que nós lemos. Na atualidade, meus queridos, o que nós mais vemos são obreiros tentando fazer a obra de Deus, desculpa a minha expressão, mas de qualquer jeito. E isso quando não estão levando tudo, porque acham engraçado. Fazem tudo do seu jeito porque acham que aquilo é engraçado. São pastores, líderes, músicos e um aglomerado de pessoas com uma má preparação espiritual. Uma má preparação espiritual e uma má preparação também no campo técnico, do aprendizado, do conhecimento, né? E acima de tudo, sem o conhecimento bíblico e também com intenções erradas e sem o mínimo de ética naquilo que se faz. Obviamente que não queremos dar aqui um banho de ética, não queremos dar aqui um banho de conhecimento éticos, mas apenas darmos alguns caminhos que vai nortear o ministério cristão, que vai nortear o teu bom andamento, a sua boa administração no púlpito da igreja, né? Ou lidar com alguns conceitos relacionados à ética dentro da igreja a qual nós congregamos, ou a congregação pelo qual os senhores são pastores, ministros que estão liderando. Mas para entendermos um pouco sobre toda essa questão de ética, nós precisamos então lançarmos mão de algumas definições, ou de uma definição e alguns conceitos sobre o que é a ética do ministro, ou a ética do obreiro, ou até mesmo a ética em um conceito geral. Entende-se por ética do ministro, ou do ministério cristão, ou do ministro cristão, os princípios de conduta que norteia a vida ministerial do obreiro quanto ao quadro do seu ministério. Ou seja, tudo aquilo que envolve a sua vida ministerial. Então, nós entendemos que a conduta, então, o primeiro conceito aqui de ética é a conduta que norteia a vida ministerial dos obreiros e também o quadro de ministro de uma determinada igreja. A ética ela pode ser definida como o estudo crítico da moralidade que consiste na análise da natureza e da vida humana, incluindo os padrões de certo e do errado. Nós vamos ter oportunidade para falar sobre questões que às vezes é certa em uma determinada cultura e errada em outra cultura, tal como gestos, tratamentos
e assim por diante. Não sei se teremos tempo suficiente para isso, mas estaremos aqui para poder ajudar. O estudo da ética, o estudo ético, ele repousa sobre a crença de que o homem ele é um agente livre e responsável. Agente livre e responsável. Isso quer dizer que ele é livre para tomar as suas próprias decisões. É o que nós chamamos do livre-arbítrio. Dentro desse conceito do livre-arbítrio, há uma responsabilidade ética. A Bíblia diz que tudo, lá no livro de Provérbio, diz que tudo que te vier à mão para fazer, faça, mas não esqueça que de tudo também Deus pedirá conta. Embora que esse homem, ele é uma pessoa livre, um homem ele é um agente livre, porém responsáveis pelas suas atitudes éticas, a qual ele tem de escolher entre o certo e o errado. Ainda podemos definir a ética como a parte da filosofia que estuda valores morais e os princípios ideais da conduta cristã. Valores morais, morais e princípios de ideias também que conduz à vida cristã ou a conduta propriamente dito, a conduta humana. Então a palavra ética, ela deriva do vocábulo grego éteo, que representa tudo que o homem faz e pratica dentro. Ou seja, dentro do quê? Dentro de uma comunidade, de uma sociedade, dentro até mesmo da sua própria vida prática, como nós falamos do conceito do livre-arbítrio e da responsabilidade. Né? Ainda temos o termo que nós chamamos de heteroxésia, que significa bons costumes. Né? Os bons costumes, ele também está ligado muito à questão que às vezes nós chamamos de doutrinas dentro da igreja, na verdade não são doutrinas, são bons costumes. Então, bons costumes, ele tanto pode ser bons em determinada sociedade ou comunidade, como ele também pode não ser bons costumes em uma outra comunidade. Então veja como a ética trata esses princípios de uma forma bem ordeira, respeitando os grupos, comunidades, né, a cultura pelo qual tal pessoa ele está inserida. Então, o termo hétero significa o bons costumes, e Paulo vai falar sobre isso em Coríntios, né? Deixa eu ver aqui, o Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, Paulo vai dar um parecer sobre essa questão da ética do bom costume e também da questão cultural. Ele diz, portanto, portai-vos de modo que não dê escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Porque dentro de um conceito ético, o que pode ser escândalo para os judeus seria perfeitamente aceito para os gregos. Agora, como conciliar dois conceitos em duas culturas, duas etnias, dentro da igreja de Cristo? A parte mais difícil que eu entendo da ética para a prática do dever cristão ou da moralidade da conduta humana é dentro da igreja. Porque a igreja ela é uma mistura de várias culturas, vários povos, várias línguas, muitas das vezes, que estão inseridos dentro da unidade familiar chamada igreja. E para trabalhar esses conceitos, às vezes nós temos que trabalhar também as questões dos costumes e os conceitos
com que essas pessoas trazem para dentro das nossas comunidades evangélicas, ou igreja evangélica, como queira, e mudar esses conceitos bons ou ruins, pelo menos em off, conforme diz o apóstolo Paulo, portar de modo que não dê escândalo nem a judeus e nem a gregos, e nem a igreja de Deus, colocar isso na igreja e harmonizar essa cultura de acordo com a palavra de Deus. Porque nós podemos perdê-las simplesmente por queremos culturar uma pessoa dentro de uma norma religiosa que na sua cultura, muitas das vezes, é perfeitamente aceito. Lembrando que a Bíblia, ela só muda a cultura. Só muda a cultura se ela não estiver de acordo com os preceitos bíblicos. Se a cultura estiver de acordo com os preceitos bíblicos, a Bíblia não muda. Vamos citar aqui um exemplo, como por exemplo em alguns países, vou citar aqui Moçambique, aonde a moça ainda é paga, a noiva, né? Ela é paga ao pai, o noivo tem que pagar a moça ao pai para casar com ela. Aí vem a seguinte pergunta: no Brasil nós não temos essa cultura, outros países nós não temos essa cultura, mas é ético. A própria Bíblia fala que Jacó trabalhou por Raquel, recebeu Lia e depois trabalhou mais 7 anos para poder conquistar a mulher do seu sonho. Por que isso? Duas coisas, dois princípios éticos nós temos aqui dentro. O primeiro princípio ético era pagar. O segundo princípio ético, que era cultural da época, naquela terra, é que a mais nova não casava primeiro do que a mais velha. Então veja que isso foi respeitado. Então, a questão de pagar a moça lá em Moçambique, pagar a noiva, a Bíblia não vai interferir nisso. É uma cultura local, possivelmente, não sei, não posso afirmar com toda certeza, mas deve estar dentro, quem sabe, da lei do país, de um código do estado, do município, ou daquela chamada, aquela comunidade, né, que eles têm ali, que são ainda um pouco meio tribal, formada por um chefe, por um patriarca. Então, dentro dessa cultura tem esse costume. Então, a Bíblia não vai se preocupar com isso. Agora, a Bíblia vai se preocupar, ou os obreiros vão se preocupar, no caso, por exemplo, do mesmo país, aonde a bigamia ela é tolerável. E a Bíblia condena, embora que no Antigo Tempo, no passado, no Velho Testamento propriamente dito, havia exceções para a bigamia ou para o segundo casamento e etc. Né? Não é o caso agora desse tipo de cultura. Mas a Bíblia vai condenar a bigamia. Então, nesse caso, sim, a Bíblia ela vai, através dos seus agentes, chamados obreiros, vai regulamentar essa cultura de acordo com os princípios bíblicos. Canibalismo, pena de morte, como algumas aldeias indígenas têm até hoje, a criança que nasce com problema não serve para a sociedade, e então ela mata-se essa criança, etc. Até nós temos algum problema aí com a questão da sociologia e a antropologia, que é muito debatido sobre isso, e algumas tribos indígenas ainda são canibais e têm esses costumes. E segundo os sociólogos, não podemos mexer nessa cultura, porque existe um padrão ético. No entanto, não vamos nos ater muito quanto a isso. Então, meus queridos, quando falamos da ética ministerial, nós estamos falando, então, de toda esse contexto que vem propor a normatização e o comportamento do ministro através de combinações morais, de termos a Deus, né, em relação compaixão e fraternidade.
Então, mesmo sendo uma normatização de comportamento do ministro do Evangelho, prima-se pela combinação da moral em termos de compaixão e fraternidade. E o amor cristão, que eu vou falar disso lá depois na questão do divórcio. Então, meus queridos, até aqui nós entendemos um pouquinho sobre qual é a finalidade da ética no ministério cristão. Agora, quais são os aspectos da ética? O que a ética recomenda ao ministro cristão, ao obreiro cristão, a você, querido, que é líder de uma comunidade religiosa, seja ela qual for, não importa. Eu não estou aqui para defender placa da minha igreja, estou aqui para defender um curso de ética. Então, ela requer do ministro atitude simples, humilde, frente dos que ouvem e possam compreender o que ele transmite. Ou seja ela um estudo, uma pregação, um ensinamento com valores morais, precisa que o ministro de Cristo ele use de atitude simples, humilde, frente às pessoas que a ouvem. Então, quando falamos a outro, nós não podemos prezar para nós o prazer em nós mesmos, com atitude de elevação pessoal. Ou dizer, eu sou certo, a minha igreja é certa. Aí nós vamos encontrar então o termo do grego atade. Entende-se como tendo significado de prazer em si mesmo. Traduzido para o português significa uma pessoa arrogante, o que não combina com a vida do ministro. Então, dentro de todo esse conceito ético, embora as normatizações da vida cristã dentro desta comunidade, nós não podemos trazer isso para nós como uma elevação de conceito, transformar nisso em um prazer, em quase que escravizar as pessoas dentro desse preceito ético, porque isso é traduzido como arrogância e não está de acordo com a vida que leva o ministro. Em outras palavras, nós poderíamos afirmar, como fora um pouco dos conceitos gregos, como fanatismo religioso pela sua comunidade, ou pela sua sociedade, ou até mesmo pela religião. Então, quando nós falamos de religião e falamos de igreja, nós precisamos separar dois conceitos. Primeiro, a religião, ela é formal. A religião é uma placa. A religião, embora que do latim religare, que significa ligar a Deus, é um caminho que liga alguém a uma determinada entidade. Enquanto que a igreja é o corpo de Cristo reunido dentro de uma placa denominada religião, mas que não tem nada a ver com a religião. A religião mata, mas a igreja conduz a salvação, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo presente na terra. Embora que nós podemos também estudar dentro do conceito ético a igreja como entidade social e a igreja como entidade espiritual. Dentro da entidade social, eu estudo a religião. Dentro da entidade espiritual, eu estudo a igreja. Porque a igreja, ela é universal. E a religião, ela é local, tribal e denominacional. Então, fica aqui essa abertura, né? Para entendermos o que é religião e o que é igreja. Então, meus queridos, vou deixar aqui um lembrete. Nunca pense, quando vamos pregar dentro desse conceito da ética, que o sermão e a mensagem que prega é sua. Ela não te pertence. Somos apenas o porta-voz de Deus aos homens. Esse é um conceito soberano. Esse é o conceito maior da ética do ministro. Dentro ainda dessa
desse conceito, o que a ética recomenda ao ministro, muitos crescem em si mesmo, com certo prazer pessoal, como se a mensagem fosse o seu autorrealização, ou a sua autorrealização, tomando para si mesmo uma arrogância pessoal. A partir de então, tal pessoa passa a fazer as coisas do seu jeito de pensar. E isso é caracterizado como que uma pessoa neófita, do grego, né, neopotos, que significa recém-plantado. É uma pessoa imatura que precisa ter experimentado, ou precisa ter novas experiências no ministério de Cristo ou da igreja. Ainda, entendendo por ética do comportamento do ministro, nós temos também a ética do costume. A ética e costume. Como eu disse lá atrás, que cada região, cada cultura, cada povo tem o seu costume e hábitos predominantes do meio aonde vive e que são válidos dentro de um certo padrão ético, que concorda com aquilo que a maioria está fazendo. Onde que isso não fira, desde que isso não fira os princípios bíblicos. Então, observe bem que hábitos predominantes no meio onde vive, que são válidos dentro de um certo padrão ético, que concorda com aquilo que a maioria está fazendo. Deixa eu mostrar aqui uma questão de ética e costume. Um pouco até meio íntimo, mas nós não vemos na igreja uma senhora que não esteja amamentando tirar o seio, colocar para fora naturalmente. Se isso acontecer, ela vai ser repreendida e tirada da igreja. Mas quando ela amamenta, sem nenhuma restrição, sem nenhuma vergonha, sem nenhum murmúrio, ela tira o seio e amamenta a criança sem nenhum problema. O que é isso? Isso é ética e é um costume que é predominante, válido dentro dessa comunidade, onde todo concorda, ou seja, com isso, a maioria concorda com o que está sendo feito. Então veja como é complicado a questão da ética, né? Então muitas vezes as pessoas atingidas por tais ideias, por essa questão de todos fazerem ou estar de acordo, temos uma segunda abertura. Nunca faz pergunta para si mesmo. Estou certo? Estou agindo correto ou errado? Isso pode ser bom, mas poderia ser muito melhor se certa ética fosse alterada. Então, como eu disse, que a Bíblia não se preocupa em mudar um conceito ético que não fira um preceito bíblico, mas, como cristão, como ministro, nós podemos fazer essa pergunta: será que se alguns princípios forem mudados, não será melhor? Então veja que nós temos muita controvérsia, a questão de doutrina, costumes e certas situações que nós vamos ver logo mais, que vem de encontro com a questão da cristandade da igreja, e o ministro do evangelho precisa estar apto, estar preparado para lidar com essa situação. Então, em todas as culturas, nós temos pessoas que o seu conceito ético às vezes é superior e acima de tudo, o seu prazer, né? O conhecido hedonista, né? Tudo que lhe dá prazer e ético está bem relacionado, sem levar em conta o direito do outro. Então eu não posso trazer para dentro da minha comunidade, para dentro da minha igreja, aquilo que me dá prazer, sem levar em consideração, em detrimento ao direito do outro. Isso acontece muito dentro da cultura do matrimônio, né? É uma outra matéria. A base para esta pessoa é não aceitar
Aqui, por exemplo, a prova que muitas das vezes Deus nos dá. Então veja que até dentro disso o ministro tem que saber lidar. Muitas pessoas dizem, por quê? Se não vem por amor, vem por dor. Por dor. Isso é um adágio. Até a dor me causa prazer. Vi um certo amigo há poucos dias dizendo que ele tinha um problema no braço e ele estava tão acostumado com uma dor que o dia que o braço não doía, ele sentia falta. Então isso significa prazer na dor. É interessante, é uma coisa bastante complicada. Então, muitas das vezes a gente precisa entender isso, né? E temos mais aqui alguma coisa. Então, todo esse conceito de ética, essa normativa ética que nós estamos fazendo aqui, é um pequeno ensaio, né? Que estamos fazendo, que é a base do nosso estudo, que nós estamos propondo sobre a ética e o comportamento para o desenvolvimento do ministério cristão. Então aqui nós fizemos um ensaio de tudo que nós queremos abordar durante esse curso. Não sei quantas lições, quantas palestras nós vamos ter aí, mas pelo menos, quem sabe, umas 4, nós estaremos falando sobre esses conceitos éticos, desde o comportamento até divórcio e tudo mais. Então, no próximo encontro, nós vamos falar sobre o comportamento ético do ministro, né? A ética do ministro da simplicidade, comportamento no púlpito, nossa postura quando vamos ministrar, a prudência, né? Dramatizando a oratória, a linguagem do ministro, gestos e comportamento com o auditório. E depois, na terceira parte, nós vamos comentar um pouco, talvez se der tempo, dentro da ética da mensagem. Então não perca os nossos vídeos, fica aí o meu convite para que você participe conosco, tire o máximo de proveito sobre a questão de ética. No final, nós deixaremos os nossos contatos e os senhores poderão fazer contato com a gente. Se quiser o curso em tua igreja, nós estaremos disponível dentro de uma agenda que certamente será disponível, né? Nós estaremos atendendo ao meu querido colega de ministério, ou você mesmo, que é até um empresário. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro em Cristo Jesus, esperança da igreja.